Bom, galera, fecha a porta, por favor, Cláudio. Vamos lá, vamos dar uma relembrada breve no que a gente falou ontem, que hoje a gente vai seguir adiante. Então, ontem a gente falou sobre quebra espontânea de simetria, foi o conteúdo principal da aula, né? E a gente explorou dois cenários. A gente explorou o cenário que a gente tinha simetria contínua global e o cenário que a gente tinha simetria contínua local. A gente não falou de simetria discreta, né? Porque não tem nada de muito interessante ou que seja tão útil assim no modelo padrão para a gente poder discutir. Mas seriam casos diferentes também, né? Então, a gente viu que quando a gente tem simetria contínua global, e a gente fez o caso mais simples possível para poder ver alguma coisa interessante, que era o caso de simetria de fase 1, que por acaso é a simetria que a gente usa para descrever o eletromagnetismo, né? Então a gente viu que no caso de... Então o assunto é quebra espontânea. A gente viu que se fosse uma simetria contínua global, a coisa interessante que acontecia aqui é o teorema de Goldstone. E se fosse simetria contínua local, ou de calibre, né? A gente teria aqui o mecanismo de Higgs. Beleza? Então a coisa que chama atenção aqui, né, é que há bósons de spin zero, spin zero escalar, né? E sem massa, né? Massa zero no espectro. E a coisa interessante que tem aqui é os bósons de Gauge ganham massa. Quando eu falo os bósons, não necessariamente todos eles vão ganhar massa. A gente vai ver o exemplo da eletrofráquia que nem todos ganham massa. Então estou falando só os que estão, quer dizer, aqui como eu falei, né, não depende só da característica da simetria, mas depende do padrão de quebra. Então assim, para cada gerador quebrado, aqui, e quando eu falo gerador quebrado, acho que assim, para quem nunca viu isso, talvez não faça muito sentido, mas é aquilo que eu falei, você pode ter uma simetria que tem vou chamar assim, né, grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você pode quebrar tudo e não ter mais nada no final, ou pode sobrar alguma coisa. A diferença do número de geradores de simetria que estavam no início para o final vai ser o número de bósons de Goldstone que vão aparecer. Nesse caso, vai ser o número de bósons de Gauge que vão ganhar massa nesse caso. Porque eles ganham massa comendo, entre aspas, eu falei que eu não ia falar. Porra. Incorporando os bósons, os que seriam os bósons de Goldstone, né? Então, vamos lá. Por que isso é importante? Porque isso aqui é um mecanismo que dá massa para os bósons de Gauge, que a gente precisa, né? Por que a gente precisa disso? As interações fracas, como a gente falou, elas vão ser mediadas por bósons vetoriais massivos. Então, se a gente tivesse só a simetria de calibre, né, e não tivesse mecanismo de Higgs, a gente não teria os bósons vetoriais massivos. Aí você fala, tá bom, por que eu não coloco então o termo de massa na mão sem mecanismo nenhum? Se você fizer isso, tudo bem, bacana. Primeiro, não tem uma origem para isso. Já acabou. Não sou eu, acho que é porque eu falo muito alto, não é possível. Cadê? Trouxe a pilha mesmo? Aqui a gente não tá de brincadeira não, rapaz. Isso aqui é... Agora vai parar lá, pra esperar. Vai acabar a luz dessa porra, vai desligar o ar. Pô, mas também, né? Céu, porra, essa cadeira. Não vai parar a câmera também não, vou filmar você. Não, porque pô, tem uma bica. Não, Eu vou pegar todos os momentos. então uma vai aguentar, não é possível. Que coisa o nosso amigo ali tem mais um. Vamos. Aí, voltou. Então, dá para falar num pedaço do modelo padrão até o final. Vamos lá. Então,
estava falando. Assim, por que a gente não bota um termo de massa na mão? Se a gente botar um termo de massa na mão, você vai ganhar que sua teoria vai deixar de ser renormalizada. Então, assim, para quem nunca ouviu falar disso, quando você faz conta da teoria quântica de campos, né, em qualquer ordem de perturbação que não seja a primeira, você esbarra em infinitos. Então, você vai fazer a sua conta, você tem uma integral para fazer, e o resultado que você se depara é infinito, sem sentido em princípio. Então, isso foi um obstáculo no desenvolvimento da teoria quântica de campos, que fez algumas pessoas até desanimarem um pouco, acharem que, pô, isso aqui não está dando certo, a gente está obtendo infinito, e a gente não sabe o que fazer com isso. Então, a notícia boa é que, para o modelo padrão e para várias teorias de interesse, né, que não seja a teoria completa, a gente tem uma propriedade chamada renormalizabilidade, que eu não vou falar aqui, mas lá nas aulas de introdução às teorias de Gauge, a gente falou um pouco como identificar, pelo menos num primeiro momento, quando a teoria vai ser renormalizável ou não vai ser renormalizável, de acordo com a cara da Lagrangiana, né? Então lá eu faço essa contagem de potências, que não é toda a história, mas é uma boa direção da história. Então, quando você tem essa propriedade, quer dizer que você consegue lidar com esses infinitos, redefinindo os parâmetros da sua teoria. Então, se você enfiar um termo de massa na mão, uma teoria de Gauge, o que você ganha, já que vocês fizeram aquela conta lá da primeira aula, sobre o termo mais geral que a gente tem de escrever quadrático, vocês viram que o termo de massa não é invariante de Gauge. Então, se você colocar aquilo ali na mão, você faz uma quebra explícita da simetria de Gauge. Então, a coisa que amarra a tua teoria, que vai te garantir que você consiga ter essa propriedade de renormalizabilidade, vai embora. Então, você vai ter problemas. Você tem problemas também até com o propagador mesmo que você tem, vai ter um comportamento assintótico que não é adequado. Ele não vai cair como deveria para você poder garantir, né, a renormalizabilidade por contagem de potência. Então, a gente precisava de algum mecanismo, se a gente quer ter teorias de Gauge com bósons vetoriais massivos, esse é um mecanismo que dá certo. E dá certo mesmo, porque foi o que eu falei, o modelo padrão ele é extremamente preciso. Gostem ou não, quem não gosta, paciência. Manda beijo no ombro e... Então, esse aqui é o cenário. Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui que me fez... Bom, não vou lembrar, né? Alguém fez uma pergunta muito boa aqui que eu queria falar, mas eu já esqueci. Tá bom, então, não deve ser tão importante assim, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Eu tenho certeza que o Léo falou pelo menos 40 minutos sobre teoria de Young-Mills, né? Então, vou supor que todos vocês são especialistas já, todos vocês têm um curso completo, vou falar sobre teoria de Young-Mills de novo, mais rápido. E aí vamos rezar para o Léo falar mais amanhã. Se ele não falar, o Elael falar. Se ninguém falar, vocês podem ver um curso no Professor Global que eu dei de teoria de Young-Mills, beleza? Então, vou fazer um resumo da ópera. Essas simetrias de calibre, né, elas podem ser tipo eletromagnetismo, que é mais simples, é uma simetria, um grupo de simetria que é só uma fase, ou podem ser um pouco mais complicados, esse grupo de Lie mais complicado do que uma fase. Então, quando isso acontece, a teoria de Gauge correspondente, se você estiver falando sobre, tipicamente, né, grupos de calibre que são SUN, né, eu vou dizer o que é SUN, a gente chama de teoria de Young-Mills. Tem gente que chama qualquer teoria de calibre não abeliana de teoria de Young-Mills. Tem gente que chama só as que são tipo SUN. Aí vai questão de gosto, vocês chamam como vocês quiserem, né? Mas as teorias de calibre que vão descrever o modelo padrão são baseadas em grupos de calibre que são SU3 para interação forte, SU2 vezes o 1, né, para interação eletrofraca. Então a gente precisa entender como lidar com grupos SUN, né? A gente vai falar brevemente aqui o que são teorias de Young-Mills com grupo SUN, só as principais definições, e é isso, né? E a gente vai seguir adiante. E aí eu vou apresentar um pouco para vocês da teoria eletrofraca. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa breve sobre isso aqui? Porque depois, quando a gente for fazer isso aqui para a eletrofraca, se não entendeu no caso simples, não vai entender no caso complicado. Maravilha, então vamos seguir. Então, vou falar para vocês um pouquinho de teoria de Young-Mills. Isso foi deslocado do momento que eu tinha planejado, então vocês vão observar que a folha não é amarela, a folha é verde. Então vamos lá. Uma questão de toque, eu vou começar daqui porque começar a coisa importante do quadro da direita me dá agonia. Eu sou queral também. Então vamos apresentar o que são as benditas teorias de Young-Mills. Todo mundo tanto fala.
ser uma casca de longe. Então, teorias de Yang-Mills são basicamente generalizações do eletromagnetismo. Para grupos mais complicados do que o 1. São mais complicados que dá preguiça para escrever números. Então, quando você tem, né, o eletromagnetismo, você pode escrever ele com uma teoria de calibre 1, conforme o Léo já está falando para vocês, através de vínculos, etc. e tal, ou uma abordagem funcional análoga que o Chão está introduzindo, que vai chegar em algum lugar ali, né, para poder falar, ou não, né, nessas 5 aulas, poder falar como você usaria aquele formalismo para poder descrever uma teoria de calibre. Mas o que importa é que você tem uma simetria de calibre por trás dessa teoria, né? Nesse caso, uma simetria bem simples, como eu falei, uma simetria de fase, mas poderia você tentar repetir o mesmo raciocínio para simetrias mais complicadas, seguindo o mesmo princípio que a gente seguiu antes para o eletromagnetismo, beleza? Então, da mesma forma, aqui você tinha, né, teorias de campo para descrever isso aqui, que davam para você, ou descreviam, né? Descreve alguma coisa que, no caso do eletromagnetismo, seria o fóton, né? Partículas de massa zero. E spin 1. Beleza? Você vai ter agora a mesma coisa, só que você vai ter agora um ingrediente novo, quando a gente passar do caso de Maxwell, né, no caso do eletromagnetismo, para o Yang-Mills genérico. A gente vai ter um ingrediente novo que é a interação. Então, como vocês vão ver hoje, eu vou tentar fazer um exemplo ilustrativo. A novidade aqui é que quando você passa um fóton no outro, pelo menos classicamente, eles não se espalham. Se você levar em conta correções quânticas, você pode ter uma modificação devido ao efeito de eletropósito. Mas o fóton em si, você passa um fóton pelo outro e não interage. Não tem um termo de interação fóton-fóton, em princípio, na lagrangiana do eletromagnetismo. Beleza? Você pode ter até, como eu falei, né? Você pode ter, devido a efeitos quânticos, você pode introduzir termos efetivos na sua lagrangiana que vão dar conta de uma interação desse tipo, espalhamento luz-luz. Espalhamento luz-luz é medido, mas isso é devido a efeitos quânticos, não devido a um termo de interação na lagrangiana de partida. Beleza? Então, teorias, essas generalizações ainda vão descrever partículas de massa zero e spin 1 como fóton, mas que dessa vez vão auto-interagir, vão interagir entre si. Então, esses novos bósons de Gauge dessa teoria que generaliza o eletromagnetismo, eles vão se espalhar entre si, como se você passasse um laser no outro e se empurrasse. Beleza? É bem mais complicado que isso, mas só para poder pegar o feeling. Show de bola. Então, vamos lá. Então, seja um grupo de Gauge G ou SON. Por que SON? Porque, como eu falei para vocês, no caso do modelo padrão aparece SO3, aparece SO2. Então, se a gente souber o que fazer para qualquer N, a gente sabe para o 3 e para o 2 a gente está bem. Beleza? Então, esse é o grupo de interesse para a gente. Vocês podem tentar fazer isso para grupos mais complicados ou mais exóticos, não tem problema nenhum. Mas esse é o que a gente está interessado. Tá bom? Então, vocês vão ver, né, a palavra grupo aparece com muita frequência, como eu falei, por isso tem o curso do Elael. Em algum momento ele vai falar de SON. Então, ele vai falar de SON, do grupo, das propriedades, das álgebras, das representações, ou não. Mas se ele não falar, eu vou supor que ele falou que vocês sabem. Porque senão, né? Então, vamos lá. Então, se eu pegar, eu vou falar algumas coisas bem básicas aqui. Só um minutinho. Essas coisas que eu estou falando, o Léo já falou hoje mesmo, agora sem brincadeira. Porque eu tive que sair, não pude... Ele citou no final da aula SON. Ele falou uns 15 minutos. Uns 15 minutos, pô, coisa pra caramba. Beleza. Então, se você pegar um cara desse grupo, o que caracteriza, né? Esse U é de unitário, esse S é de especial. Especial não porque ele é realmente especial, mas é porque ele tem determinante 1. Né? Então, isso aqui significa duas coisas. Significa que esse cara é uma matriz... Bom, a representação dele, matricial,
é uma matriz unitária. Ou seja, tomar o Dagger, para quem não conhece o Dagger vai ver um monte aqui, é tomar o transposto e o conjugado complexo. Tomar isso aqui, na álgebra linear já está lá, tá gente? Isso aqui não é física não. Tomar esse cara Dagger vezes ele é igual a 1, a identidade, né, basicamente. E a outra coisa que você tem é que o determinante desse cara tem que ser 1. Então, essas são as duas condições que vão definir quem é esse cara uma representação definidora ou fundamental. Beleza? Então, isso é representado, pelo menos na fundamental, por matrizes unitárias com determinante 1. Tudo bem? Beleza. Então, eu sempre posso escrever um cara desse grupo através de elementos da álgebra. Isso o Lael com certeza vai falar. Então, eu posso escrever ele como uma exponencial de um certo número de parâmetros em combinação linear com seus geradores. Então, aqui você tem os caras que vão servir de base para um certo espaço vetorial, que vai ser a álgebra de Lie, e você consegue expressar qualquer cara desse grupo tomando uma exponencial de um conjunto θ1, T1, mais θ2, T2, mais θ3, T3, de acordo com quantos geradores você tem. Esses geradores vão servir como se fosse uma base para o teu espaço. Não é exatamente para esse espaço, mas, enfim, não importa. Então, você sempre pode escrever dessa forma se esse cara for do SON. Perdão? Não, aqui nesse caso, sempre que você tiver esse grupo aqui com S ou N, o número de geradores é n quadrado menos 1. Então A vai 1, 2, 3, n quadrado menos 1. Por exemplo, vocês veem na mecânica quântica, para quem já fez mecânica quântica, né, vocês vão ver a álgebra de spin. Então lá vocês têm um SU2. Quem são os geradores lá são as matrizes de Pauli. Então as matrizes de Pauli são 3. Então no SU2 você tem 2 ao quadrado menos 1 geradores. Isso se repete para todo o SUN. Então para o SU3, por exemplo, 3 ao quadrado menos 1 são 8. Então, uma base para poder você descrever o SU3 é das matrizes de Gelman, são 8 delas. E é sempre assim, n quadrado menos 1. Então, isso, quando vocês virem isso numa teoria de grupos da vida, vocês vão ver. Isso não é difícil de mostrar a dimensão do espaço. Esses caras aqui, da mesma forma que as matrizes de Pauli, já que eu falei delas, tem uma relação entre elas, esses caras aqui, de forma geral, também vão ter. Eles vão satisfazer uma relação que vai compor o que a gente chama de uma álgebra de Lie. Então, esses caras são grupos de Lie, são grupos no sentido de álgebra abstrata, né, que você tem uma operação de composição, satisfaz identidade, inverso, né, e também tem uma estrutura de variedade diferencial. Não precisam se preocupar com nada disso, vocês podem focar só na parte operatorial. Né? Mas esses caras aqui são bichos complicados. Então, essas teorias que a gente vai descrever, elas são uma generalização do eletromagnetismo para uma situação mais complicada. Você está se embasando num grupo que tem mais estrutura matemática. É de se esperar que você tenha mais sutilezas, mais dificuldades, mas a natureza não é simples. Então a gente não vai conseguir descrever a natureza usando só grupo 1. A gente não esperava isso, que só com simetria de fase a gente fosse descrever tudo que existe no universo. Seria super simplificado, né? Então, essa estrutura toda aqui, bom, a parte operatorial é só isso, você pode escrever um cara desses dessa forma, onde esses caras são chamados de geradores. Então, quem quiser ver mais isso aqui que eu estou fazendo é uma teoria de grupos na casca de nós. Vocês podem ver um pouquinho mais nas minhas aulas de NMIUS, que eu falei um pouco sobre a teoria de grupos do grupo SUN, ou vocês podem ver muito mais, muito melhor no curso de teoria de grupos do EOL que tem no Professor Global. Então, ele tem cursos lá com 20, 30 aulas. Vocês podem aprender um monte de coisa de teoria de grupos, é super útil. Né? Mas aqui, assim, podem olhar para isso com a álgebra linear que vocês têm, a maioria, né? Pelo menos, imagino que todo mundo aqui deve ter álgebra linear, então assim, vai olhando na álgebra linear, vai pensando em matriz mesmo que dá para safar, beleza? Então vamos lá. Onde a gente estava? Tá. Então esses caras aqui, da mesma forma que as matrizes de Pauli satisfazem uma relação entre elas, esses caras também vão satisfazer uma relação muito semelhante, que vai definir a álgebra de Lie associada com esse grupo. Então, como nesse caso aqui a gente tem um N genérico, a gente vai escrever aqui um certo conjunto de coeficientes genérico também. Então, esses geradores desse grupo que estão aparecendo aqui, junto com esses parâmetros que vão definir qual é a transformação que você está fazendo, esses caras satisfazem uma álgebra. Então, se você pegar o comutador de TA com TB, e aí pode pensar na representação matricial mesmo, esses caras vão dar uma combinação desses próprios caras. No caso da SU2, esses caras aqui seriam o tensor de Levi-Tifta, né? Epsilon ABC. Beleza?
Aqui é um F porque eu não estou dizendo que o N é igual a 2. Se o N fosse igual a 3, esses Fs seriam outros. E por aí vai. Tudo bem? Então, esses parâmetros aqui são como os parâmetros que determinam para onde você está rodando. Então, se você está fazendo, por exemplo, tentando implementar uma rotação, estou fazendo uma rotação em torno de que eixo? Esses tetas vão te dizer isso. Qual dos geradores que opera? Por exemplo, você quer fazer uma rotação em torno do eixo Z. Você tem que manter aqui só o gerador sigma Z. Então, você tem que tomar θ1 igual a 0, θ2 igual a 0, só o θ3 que é o ângulo que você roda em torno do eixo Z, por exemplo. Aqui acontece uma coisa semelhante, beleza? Então, esses caras estão dizendo qual é a transformação, esses caras estão gerando o espaço de transformações possíveis, tudo bem? Então, tá bom. E eles têm essa estrutura matemática que vai definir, como eu falei, o que é uma álgebra de Lie. Então, esse produto aqui tem certas propriedades e um espaço vetorial. O munido desse produto com essas propriedades é chamado de uma álgebra de Lie. Pronto, vocês sabem tudo sobre a álgebra de Lie agora. Muito bom, então agora a gente faz isso. Ah, não, falta um detalhe, né? Se esses caras aqui têm essas propriedades, eu posso escrever os U's com os T's, essas propriedades vão ter como consequência propriedades para os TAs. As propriedades que têm como consequência são essa aqui, garante que esses TAs são hermitianos, e essa aqui garante que esses TAs têm traço zero. São consequências imediatas dessas propriedades que definem esse grupo, quando eu escrevo o elemento do grupo usando esses elementos da álgebra, tá bom? Da mesma forma que as matrizes de Pauli são hermitianas de traço nulo. Beleza? Então tá, isso aqui é o que eu preciso para a gente seguir adiante. Vocês vão ver isso de novo no Léo ou no Elatel, então assim, se eu não falasse isso, o que eu vou falar nos próximos 15 minutos vai fazer o menor sentido. E vocês não vão conseguir fazer o exercício essa noite. Né? Eu não sei se foi um barulho de uma cadeira ou se foi um gemido. Eu espero que tenha sido uma cadeira. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu não vou ter como resolver, então eu ia perguntar, vocês estão com frio? Não, tem um com frio lá, porque ele reclamaram que estava frio, tem 2 com frio. Ah, tem uns 30 aqui, tem 3 com frio, de 30, então paciência. Vamos lá. Senão eu ia tentar te ajudar, mas... Vamos lá. Então vamos introduzir, né? O que eu quero falar. Um vetorzinho ou um n-plate com n componentes, né? Então, por que eu estou querendo introduzir esse cara? Porque esse malandro aqui eu vou interpretar como uma matriz n por n que tem essas propriedades. Uma matriz n por n unitária com determinante 1. Então, ele tem que atuar em alguma coisa que tenha n componentes, senão ele não consegue multiplicar ninguém. Beleza? Isso que eu estou falando não é tão simples quanto eu estou falando, mas vamos lá. Então, esse cara aqui, eu posso fazer uma transformação dele por esse grupo SON da seguinte forma. Eu posso pegar um cara transformado e multiplicar pelo U, tá bom? E eu posso escrever lagrangianas que sejam invariantes por essa simetria, ou por essa transformação. Nesse caso, eu vou ter uma transformação de simetria. Então, por exemplo, se eu pegar um cara, né, que tenha um termo assim, φ-dagger φ, por exemplo, e agora eu fizer essa transformação, vocês podem imediatamente mostrar que, devido à unitariedade, esse cara é invariante para essa transformação. Então, esse é um cara que eu poderia botar numa lagrangiana, e se estivesse lá, seria invariante para essa transformação. Beleza? Não, esse aqui, se eu tomar esse cara dagger esse, eu acho que ele já dá um número, né? Não, mas calma, se eu só pegar esse cara aqui, esse cara é um número, né? Que eu posso botar na lagrangiana, ele não é uma matriz. Vai dar o dagger U, que é a identidade, né? Porque lembra que o dagger troca, né? Então, assim, isso aqui, deixa eu ver se eu não estou falando, pode ser que eu esteja falando bobagem. Porque às vezes eu falo umas bobagens aqui na frente que só depois que eu vejo a merda que eu falei. Tá? Porque a gente às vezes fica cego aqui, né? Já aconteceu de eu perder um termo e ficar brigando. Não, tá certo, estava faltando um termo que eu esqueci de escrever. Então tá, então esse cara aqui, se eu fizer uma transformação agora, vamos fazer, né? Esse cara aqui teria um U-φ, como o dagger, e aqui vai ter um U-φ. Mas o dagger, né, como tem um transposto aqui, ele tem que tocar a ordem desses caras. Isso aqui me daria φ-dagger, o dagger, U-φ. Agora, esse cara aqui dá a identidade. Então, isso aqui me dá φ-dagger φ.
Beleza? Então, só para dizer que esse cara poderia ser invariante. Se você partir de uma Lagrangiana invariante por esse grupo, e aqui eu não estou falando que o U depende de x, os meus tetas aqui são quaisquer, então eu poderia, da mesma forma que a gente fez no caso da simetria de fase, eu poderia falar, olha, o que acontece se eu alçar essa simetria agora, uma simetria local, usando o princípio de Leibniz. Isso foi que meus fizeram em 54. Então eles sabiam que o eletromagnetismo dava certo, e eles se perguntaram, e se eu partir de uma Lagrangiana que tem uma simetria global que eu acredite, e a simetria que eles acreditavam era isospin, para quem estava no seminário ontem, ela falou isospin 1000 vezes. Aliás, eu tenho alguns comentários sobre o seminário, mas enfim. Não é ético na frente da câmera. Enfim. Como eu dizendo, vocês podem pegar uma simetria global e alçar ela local. E a gente pode se perguntar quais são as consequências de fazer isso. Né? É razoável, foi o que N fizeram. Então a gente vai fazer isso brevemente, não vou fazer a conta, por razões óbvias, vocês têm que fazer a conta. Mas, se vocês fizerem isso, o que vocês vão obter é que a sua derivada tem que virar novamente uma derivada covariante. Não tem para onde fugir, mesmo raciocínio. Que é a derivada usual, né? Menos um i, um certo acoplamento aqui e alguma coisa que vai fazer o papel de conectar aqueles pontos. Você fala, pô, você escreveu a mesma coisa, você só mudou um sinal e botou um G no lugar do E. Agora, esse A aqui não é o mesmo A de antes. Antes aquele A era só um número, esse cara aqui agora é uma matriz. Tudo que a gente tem aqui, a gente está falando de matriz, né? Matriz, vetor com N componentes. Então, esse cara aqui, ele vai ser um cara que tem tantas componentes quanto sejam os geradores desse seu grupo. Beleza? Então, essa derivada covariante tem um cara que tem uma estrutura matricial, por assim dizer, e aqui eu tenho vários fótons diferentes. Então, aqui eu tenho n² menos 1 fótons. Então, se for S2, eu tenho 3 fótons. Estou chamando de fóton, mas não são fótons, porque, como vocês vão ver, eles auto-interagem. Mas, vamos lá, em espírito, né? Eles são... Então, e esses TAs são os geradores que já estavam lá. Por exemplo, se fosse o S2, poderiam ser as matrizes de Pauli. Beleza? Muito bem. Então, aqui eu vou botar, né, para quem perguntou antes. Esse A vai de 1, 2, até n² menos 1. Beleza? Então vamos lá. Agora, para esse cara aqui cumprir o que eu preciso, dentro daquele espírito, daquele termo demi-phi tem que ser invariante. Eu quero alçar ele a uma coisa invariante também no caso local. A gente precisou introduzir uma derivada covariante. O que é ser covariante para a brincadeira dar certo? Eu quero que meu termo de derivada se transforme da mesma forma que o meu próprio campo, para poder acontecer uma coisa semelhante àquela que estava escrita aqui. O cara Dagger e ele, no final do dia, você transformar e dar a mesma coisa. Ou seja, o que é ser covariante para os meus propósitos? Ser covariante para os meus propósitos é satisfazer essa propriedade. Quando eu tomar essa derivada e transformar esse objeto, eu quero que ele se transforme da mesma forma que esse cara aqui, quando a transformação for local. Isso é ser covariante. Se eu fizer isso, se esse cara se transforma assim, né, eu consigo colocar um termo na Lagrangiana que é esse cara Dagger vezes ele. E aí vai dar certo. Porque esse cara Dagger vezes o outro é unitário, vai dar 1. Beleza? Então, naturalmente, se eu tenho que satisfazer essa propriedade aqui de ser covariante, se eu quero alçar essa simetria local, e esse cara aqui tem certos campos que eu estou introduzindo ali, essa regra de transformação vai me dar uma regra de transformação para esse cara. Então, o exercício de vocês é calcular a regra que eu vou escrever. Não é difícil, mas eu sugiro fortemente que quem nunca fez isso faça. Porque apesar de não ser difícil, também não é trivial. Beleza? Tá bom. Vamos escrever. Quem já viu isso deve estar achando um saco, mas fica tranquilo que, a menos que você já tenha um visto eletrofraca, já a coisa vai esquentar. E quem não viu, não se assuste. Vai esquentar, mas não vai esquentar tanto. Então, isso aqui... Às vezes eu posso botar aqui, né? Isso aqui vai implicar nessa transformação aqui para o lado. Então, esse aqui é o exercício de vocês. Eu tenho que usar a desculpa aqui, peraí. Vou usar o do Maurício, que ele é pão duro. Eu vou
Pensei que usaram tudo e vou roubar o giz dele. Eu já roubo café. Então, vocês têm que impor isso aqui e obter isso aqui, dado que o D é isso aqui. Esse cara é o cara, a matrizona, né? E aí vocês podem reparar o seguinte, se esse cara aqui, cadê o, bom, aqui, né? Esse cara aqui é uma exponencial de I θ ATA, funcionamento, né? Se tivesse só um gerador e fosse a identidade, esse cara não tem problema nenhum, vai ser basicamente I menos I θ. A gente estaria retornando à situação original. Então, se eu te falar que esses AMA, TA, na verdade só tem um TA, não tem N quadrado menos 1, e ele é a identidade, o que a gente faz é voltar para o caso que a gente tinha antes. Então, isso que a gente está fazendo é uma generalização do caso anterior. Fala. Desculpa. Isso aqui não é um Q não, isso aqui é uma derivada, gente. Desculpa, a letra está feia. Isso aqui é uma derivada. Derivada usual. Tem que fazer maior, né? Todo mundo corrigindo. Ah, o parênteses. Puta merda. Pera aí, eu vou fazer ele virar. Pera aí. Assim, desculpa, gente, a letra ficou tão feia que. Agora o Léo chegou, ele pode desmentir, né? Se eu falar que ele deu isso, ele vai falar, não, legal. Eu vou agora pregar uma peça nele, né? Porque vocês todos vão ser obrigados a ver isso e não vão mais desver na aula dele. A aula do Léo é maravilhosa. Só tem uma coisa que eu não consigo entender. É por que quando ele faz a porra da chave, essa fecha assim e essa fecha assim. Eu quero ver vocês desverem isso. Problema de coordenação motora. Enfim, desculpa, vamos voltar para isso. Então, esse exercício que vocês vão fazer é basicamente ver que a condição de ser covariante para essa derivada impõe uma certa transformação. Como eu falei para vocês, no caso mais simples, em que você tem só um TA, que é a identidade, você retorna ao caso anterior. Você quer perguntar? Não, você está com a caneta levantada, chega. E aí, se vocês virem também, você vai ver, se esse cara aqui fosse a identidade, vocês podem ver que vocês vão reobter também bom, exercício também, né? Coloquem lá U igual a menos I θ, vocês vão ver que vocês vão obter exatamente a transformação de calibre que o Léo escreveu no quadro, que eu devo ter escrito também nas primeiras aulas. Beleza? Então vamos seguir. Agora, o próximo exercício que vocês vão fazer é o seguinte. Esse U que eu estou escrevendo, eu estou definindo assim. Né? Então eu poderia pensar, e se eu tomasse tetas bem pequenininhos? Se eu tomasse tetas bem pequenininhos, eu podia fazer uma expansão desse cara. Eu poderia escrever esse cara aqui para tetas bem pequenininhos, como sendo identidade, menos I θ ATA. Mais alguma coisa de ordem θ2, deixa eu fazer uma ordem, eu posso ignorar se esse θ for bem pequenininho, tá bom? E aí, nesse caso, eu posso agora colocar aqui dentro essa informação, e aí massagear essa expressão e obter qual é a transformação para cada componente desse cara aqui, beleza? E aí exercício para vocês também. Novamente, quem já fez não precisa fazer, quem nunca fez faça, porque é simples, mas não tanto. Então assim, para quem nunca fez é bom fazer. Então isso aqui, junto com isso aqui, dá para vocês o seguinte. Agora, para a componente A, né? Beleza? Então aqui são exercícios que vocês têm que fazer, não tem jeito. Então aqui esses 1 sobre G, os sinais, esse sinal aqui, tudo isso é questão de convenção. Tem gente que bota mais, tem gente que bota menos, bota o G lá em cima, bota o G lá embaixo, e aí você tem só que ser consistente, né? Você começar com esse U, começar assim, com essa derivada, você tem que seguir até o final, até morrer, porque se você mudar alguma coisa lá, você muda aqui, se mudar aqui, você muda lá. E a pior coisa que tem é você começar com uma convenção e terminar com outra, que aí você está só errado mesmo, né? Beleza?
Então é isso. Então essa é a lei de transformação desses caras aqui, que são os análogos dos fótons. E mais uma vez vocês conseguem ver que se vocês tentarem reduzir o caso inicial, vocês vão obter o caso do eletromagnetismo. Como a gente poderia reduzir isso? A primeira eu falei, né? Eu tenho que tomar um TA só igual a identidade. Agora, nessa forma aqui, por componente, como é que eu posso reobter o caso do eletromagnetismo a partir daqui? O que eu tenho que fazer? Que operação eu tenho que fazer? Vamos ver se vocês estão dormindo depois do almoço. Pode falar, gente. Vou ficar muito entristecido se ninguém falar, vai. Cara, alguém tinha que ficar depois do almoço, né? Eu falei, porra, vou ter que ser eu, não vai ter jeito, né? Mas que tristeza. Vamos lá. Eu tenho essa expressão aqui, vocês tinham a transformação de gauge para o caso do fóton. No caso do fóton, vocês tinham o seguinte, vocês tinham, deixa eu dar cola aqui, né? Esse cara aqui é igual a ele mesmo, menos 1 sobre E, que eu vou chamar de G, de medium θ. Aí eu falei, aqui agora, no caso não abeliano, no caso de Young e Mills, o caso mais complicado, né? A transformação da componente é essa, é bem parecida, mas aqui, em vez de aparecer uma derivada tradicional, aparece essa derivada covariante, numa certa representação. O Léo vai falar sobre isso depois, representação adjunta. Como é que eu faço para poder recuperar essa expressão a partir dessa? Perfeito, por quê? Perfeito. Então, quando você tem o grupo não abeliano, lembra, a gente tem aqui uma álgebra de Lie dada por esse cara aqui. Como eu falei, né, no caso do SU2 poderiam ser matrizes de Pauli e esse cara aqui ser a Epsilon, beleza? Se eu falei que o caso do eletromagnetismo eu tenho só um gerador que é a identidade com a identidade dá zero. Então você pode botar esses Fs para zero no caso abeliano. Todo mundo comuta com todo mundo. A ordem que você faz as operações não importa. Aqui importa. O computador é não trivial. Então se eu quero voltar para o caso que não importa, eu tenho que jogar fora a informação da não trivialidade do computador. Se eu fizer isso, eu joguei esse cara fora, esse cara aqui some, eu ganho a derivada aqui. Beleza? É uma visão simplificada, mas assim, dá para você ir pegando. Quando vocês forem fazendo as contas, vocês podem sempre tomar uma simplificação para ver se estão indo para o lugar certo. Beleza? Nada de muito profundo nisso não, mas... Então vamos lá. Eu vou fazer só um exemplinho agora, para poder mostrar para vocês que esse cara aqui parece um fóton, mas tem uma peculiaridade. Eu sempre faço esse exemplo, para quem já viu, desculpa, vai ver de novo. Né? Mas eu acho que ele é extremamente ilustrativo. Então, essa aqui é a transformação do meu cara. Eu vou fazer uma transformação específica e vou mostrar para vocês como é que os pedaços desse cara se comportam, para vocês poderem sentir um pouco a diferença dele para um fóton. Então vamos lá. Responde a você. Falou isso aqui, deixa eu falar isso aqui. Falou muito rapidamente. Tô achando o pessoal meio calado, assim, pô. É o almoço. Hoje era estrogonofe na tia, né? Vamos lá, vamos tomar o caso n igual a 2, lá no SUN, que a gente está tomando SU2, beleza? E a gente vai considerar um caso particular, uma transformação particular em que a gente tem θ1 é igual a θ2 igual a 0. E aí acho que dá para distinguir o zero do θ1 e θ2, espero, né? E a gente vai tomar um θ3 igual a, sei lá, θ. Só para complicar assim, né? Então, vamos chamar de θ é sacanagem, chamar de beta. Que é covardia. Então, aqui a gente tinha que ter θ1, θ2, θ3, porque se n é igual a 2, o número de geradores é 2 ao quadrado menos 1. Como eu falei para vocês, tem 3 matrizes de Pauli, tem que ter 3 coordenadas para você poder fazer aquela exponencial. Você vai girar em torno da onde? Nesse caso, se fosse uma rotação, seria uma rotação em torno do eixo 3, beleza? E você não faz nada com 1 e 2, com geradores 1 e 2, tudo bem? Então a gente vai ver agora, se a gente fizer isso aqui, o que acontece aqui, beleza? Então, vamos lá. Eita porra. Vai ser jogo rápido, só para vocês verem, porque aí vai ficar pequeno, né? De novo. Sempre faço isso, o pessoal deve estar de saco cheio já, mas é isso aí. Aí tem que ter beta aqui. Vou copiar que vai ser mais rápido. Então, perdão, beta 1. Aí, mais F de BC
D. Vale a pena gastar esses 5 minutinhos aqui? Pelo menos eu, quando vi isso a primeira vez, eu achei tão iluminador que eu repito sempre que eu posso. E eu estou botando A igual a 1, 2, 3 naquela expressão lá. Esse delta aqui é basicamente o cara transformado menos ele sem transformar. Beleza? E se eu escrevi alguma coisa errada, por favor, alguém me corrija. Porque vocês vendo daí, enxergam bem melhor. Beleza. Então o que eu fiz foi botar A igual a 1, e aí esse cara aqui dá basicamente, né, abrindo aqui, tem uma derivada e tem aquele cara lá. Eu estou jogando o G fora, eu estou botando o G igual a 1 porque ele não vai importar, porque eu vou mostrar para vocês, tá? Então ignorem o G também, por simplicidade. Então aquele cara lá tem 1 e esses índices aqui estão contraídos. Então eu tenho que somar esse B com esse B. Então esse aqui vai ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, soma todo mundo. Beleza? O C também está contraído. Então vamos lá. Essa transformação que eu fiz aqui, θ1 igual a 0. Então naturalmente esse cara aqui vai embora. Eu vou usar a cor, peraí. Esse cara aqui vai embora, esse cara aqui, θ2 igual a 0, vai embora. Esse cara aqui, em princípio, não. Tá lá, beleza? Agora, vamos olhar para esse cara aqui. Né? O que eu posso escrever aqui do lado? Vamos ver se alguém já mata. Tem uma propriedade importante desses Fs que eu não falei para vocês, mas eu deveria ter falado. Você abriu a boca para falar, pegou ar. Não? Mas trocar os índices. Ele é antissimétrico nos índices. Se eu trocar o A com B lá, esse cara troca. Não é tão trivial assim, ou melhor, não é trivial ver que ele é antissimétrico em todos os índices, mas dá para provar. Beleza? Que nem a epsilon é. Então se eu trocar os índices, aquele cara dá menos o que ele deveria dar com os índices parados, né? Então isso significa que se eu tiver dois índices iguais, esse cara tem que ser 0. Porque se eu trocar 2, ele dá menos ele mesmo. Beleza? E o que isso garante para mim aqui? Se tiver repetido vai dar 0, ótimo. Então vamos lá, qual é o resultado disso? Eu sei que θ1, θ2 igual a 0, θ3 é beta. Quem é que dá aqui? 2, 3 e 3, 2. Não, só 2, 3, 3, 2, mais... se tiver um delta interno. 2, 3. Exatamente. Se isso aqui é epsilon 2, esse cara é epsilon. Se esse cara é epsilon 1, 2, 3, epsilon 1, 2, 3 é 1, basicamente. Né? Vamos chamar essa convenção. Se não era essa, agora é. Então, esse cara aqui vai dar 1, 2, 3, θ2, A3, né? Vai dar 0 isso. Aí vocês podem ir fazendo todas as combinações possíveis. Sempre que repetir dá 0. Sempre que não repetir, você pode trocar até fazer virar epsilon 1, 2, 3, que é 1. Beleza? No final do dia, o que você vai obter é basicamente menos beta, que é o θ3, né? A Mi2. Esse é o único cara que não vai morrer. Quando o C for 2, o B for 3. Beleza? Da mesma forma que você fizer aqui embaixo, você vai obter uma coisa muito parecida, só com o sinal trocado. Então você vai obter mais beta, a Mi1. E aqui embaixo, o que você vai obter? Menos o quê? Novamente, vamos lá. Vamos obter o que aqui? Perfeito. Aqui nessa parte é 0, mas a cara já respondeu a resposta completa, então tá certo. Vai ser menos a derivada do beta. Então, reparem só que coisa engraçada, né? Esse cara aqui é 0. Quando a gente pega esse campo, que é como se fosse um conjunto de fótons, né? E faz uma transformação na direção 3, o que a gente obtém na direção 3 é que ele se comporta como um fóton. A variação dele, tirando o E, né? Que eu estou botando igual a 1, é exatamente a transformação de um fóton. Então, naquela direção que eu estou transformando, ele é um fóton. Na outra direção, não. Nas outras duas direções, não. Mas ele se transforma de um jeito muito peculiar. Vou dizer para vocês por que é peculiar. Vamos pegar um campo escalar que seja complexo e se transforme, quando ele é carregado, né, ele se transforma numa transformação 1 dessa forma. Então esse cara aqui eu posso escrever como φ1' mais I2'. Esse cara aqui vai me dar Eθ, φ1 mais I2. Agora, se eu expandir esse cara aqui como sendo 1 mais Iθ, porque a gente, em princípio, vai considerar, para fazer essa analogia, uma transformação infinitesimal, né? O que vocês vão obter é o seguinte, que esse cara aqui, é exercício rápido, não vou escrever, a variação dele, perdão, é basicamente menos θ, φ2, e a variação do 2 é mais θ, φ1. Se eu errei algum sinal, depois vocês ajeitam, não importa, tá bom?
Então o que importa aqui é o seguinte, quando eu faço uma transformação na direção 3, o meu AMI3 se transforma como um fóton e o meu AMI1 e AMI2 se transformam como se fossem carregados. Então eu tenho uma simetria nova, eu tenho novos campos que se comportam perante uma certa transformação exatamente como um fóton se comportaria, mas que em outras direções eles se comportam como se fosse uma partícula carregada por essa simetria. Então eles são exatamente isso, eles são como fótons, só carregados. Então esse exemplo simples ilustra exatamente a natureza dos campos de Yang-Mills. Beleza? Tem alguma dúvida? Você levantou? Não? Não sei se é uma alegria. Não sei. Então beleza. Então só para fechar, eu já perdi tempo pra caramba. Isso aqui era para ser 20 minutinhos, já foram 50 minutinhos. A gente vai só comentar, né, essa coisa da autointeração que a gente está vendo aqui. Ela vai ficar mais explícita agora. E aí a gente vai seguir adiante, senão ferrou. A gente tem que começar a falar de eletrofraca hoje. Então, o que está faltando aqui é o seguinte, a gente já falou como é que esse cara se transforma, a gente já falou como é que a derivada é covariante, a gente já deu uma sentida nele, como ele, né, qual é a característica dele principal, a gente precisa agora dar dinâmica para ele que nem a gente deu para o fóton. Se eu pedisse para vocês fazerem essa conta do mesmo jeito que eu pedi a outra, fatalmente não dá tempo durante a noite do sono. Então, a gente vai adotar outra perspectiva e vai fazer da outra forma que eu falei. Se aquele cara é uma conexão, a gente pode introduzir uma noção de curvatura através da derivada covariante, do comutador das derivadas covariantes, né? Então, aquilo lá no eletromagnetismo tinha que dar o F-mini. Aqui a gente vai falar, bom, vou supor que dá uma coisa parecida. Vou supor que dá algum F-mini aqui também. Só que eu vou colocar um G em vez de um L. O sinal é por convenção, beleza? De acordo com as minhas convenções. Então, se vocês fizerem isso, exercício... vocês vão obter um cara parecido com Maxwell, mas mais alguma coisa. No caso, menos alguma coisa nas minhas convenções. Beleza? Então lembrem que esse cara aqui, ele é um cara do tipo ANIA-TA. Ele é uma matrizinha, beleza? Então, esse pedaço aqui é que nem Maxwell, porque esse cara é que nem um fóton, é de se esperar que ele tenha um pedaço tipo um fóton, né? Mas ele tem uma característica a mais, ele também tem alguma coisa que faz ele se transformar como se ele fosse carregado. Então é de se esperar que apareça alguma coisa diferente, beleza? Esses caras aqui, diferente do caso do eletromagnetismo, não comutam mais. Então quando vocês fizerem essa conta aqui, DNI com DNI, onde aqui dentro, lembrem, tem Ais, e dentro dos Ais tem AMI-ATA, né? Vai surgir um cara desse tipo, que não é nulo, porque os TAs não comutam com os TBs. Beleza? Então aqui dentro disso aqui vocês vão tirar um AMI-ATA, né? AMI-BTB, perdão, AMI-BTB. Posso botar para fora isso aqui, aí. Vou ter um TA e um TB, mas esses caras aqui não comutam mais, então isso aqui não é zero. Se fosse no eletromagnetismo, só tem a identidade, seria zero. Então esse cara aqui sumiria, beleza? Nesse caso aqui eles não somem, tudo bem? E escrevendo isso em componentes, aí vai ser outro exercício, então vocês têm um monte de exercício. Vocês vão obter o seguinte, esse é bem fácil, na verdade, mas de novo, né? Esses são aqueles FABC que aparecem naquele comutador. Então vocês têm a mesma coisa que tinha em Maxwell, mais um cara com dois A's que estão vindo de dentro. Devido a essa natureza não abeliana, devido ao fato dos geradores não comutarem mais. Beleza? E qual é a consequência disso? Quando vocês tentarem construir a lagrangiana que nem as Maxwell,
vocês podem escrever aqui. Para o caso de N news, vamos botar uma normalização igual aqui. Só um minutinho, né? Daqui para cá eu escrevi F-mini igual a F-mini ATA, da mesma forma que eu tinha feito com A, tá bom? Show. Então, se vocês escreverem agora uma coisa parecida com Maxwell, ou melhor, com a mesma forma que tem Maxwell, aqui, vocês vão ter, dentro de cada F, um pedaço que é que nem Maxwell e um pedaço que não é. Justo? Então, aqui dentro, vocês vão ter alguma coisa do tipo derivada A menos derivada A mais um GF AA. Né? Para um F, e aqui está esquematicamente, né? Aqui vocês vão ter derivada A menos derivada A mais GF AA. Estou ignorando os índices, ignorando tudo. Quando esse cara aqui pegar esse cara aqui, vai me dar exatamente o que vocês chamam de Maxwell. Mas tem uma novidade agora. Tem esse cara aqui. Então, quando esse cara aqui pegar esse cara aqui, vai aparecer um termo com 3 A's. Isso não tem em Maxwell. Então, isso aqui vai me dar alguma coisa do tipo DA ao quadrado, que nem Maxwell, mas vai me dar também coisas do tipo DA vezes AA, com um GF. Beleza? Um cara que tem um acoplamento, tem essa informação do caráter não abeliano e tem 3 A's. 3 campos quer dizer que tem interação. Bom, tem o G ali também para poder denunciar isso. Isso não tem Maxwell, como eu falei em Maxwell, o Lagrangiano não tem, só tem termos quadráticos ali. Então esse cara aqui dá um termo de interação e esse cara aqui, quando pega esse, dá outro termo de interação. Então você tem um G quadrado, você vai ter 2 F's e 4 A's. Então, de maneira diagramática, o que a gente está fazendo é que esse cara aqui está introduzindo a possibilidade dos seus bósons de Gauge interagirem quando se encontram, como um vértice triplo, e esse cara aqui que tem 4 campos está dando a oportunidade dos seus bósons de Gauge interagirem como um vértice quádruplo quando se encontram. Isso não existe no eletromagnetismo. Então essa é a interação prometida. Isso é o que causa, por assim dizer, esse comportamento aqui. Beleza? Essas coisas estão todas relacionadas. Então, vocês vão ver no curso do Tião, em algum momento ele vai desenhar, começar. Vocês estão fazendo uma conta bruta, né? Estão fazendo derivada para cá, derivada para lá, x pau x, né? Derrubando fonte, tá uma loucura. Aí vocês vão aprender daqui a pouco como é que vocês vão fazer aquela conta grotesca que ele está fazendo no quadro, que deve estar ocupando vários quadros, com 3 desenhos. Vou fazer 3 desenhozinhos, vou escrever uma integral e é isso aí. Tá entendendo? Então, assim, esses desenhos que eu estou fazendo são já essa malandragem, por assim dizer. Se vocês quiserem saber o que aquele vértice significa na Lagrangiana, você tem que tomar 3 derivadas funcionais da ação, que nem o Chão está fazendo. Aqui não tem que derrubar a fonte não, porque é só uma regra, né? Mas, enfim. Então, mas isso está indicando para vocês, né? Que essa teoria, essa generalização do eletromagnetismo que a gente está fazendo, quando esse grupo de calibre é mais complicado, em particular, tem geradores que não comutam entre si, está te levando a uma dinâmica desses bósons de Gauge que é mais complicada do que a dinâmica dos fótons, apesar de ser parecido. Então, tem um pedaço parecido e tem um pedaço complicado. Então, como diria o Sidney Coleman, isso aqui, ele fala que era a glória, a alegria e o pesadelo. Então, esse cara aqui é o que torna as coisas muito mais interessantes e muito mais complicadas. Em particular, as equações de movimento vão ficar bem mais complicadas do que o caso abeliano. Então, vocês fazerem um Griffiths daqui vai ser muito mais difícil. Né? Beleza? Então, tá bom. Vocês aprenderam tudo sobre Young Mills, vocês precisam saber. Em uma folha verde. Vejam só. Agora faltam aqui umas 6 páginas amarelas ainda. O ETFI. Tem alguma dúvida em relação a isso? Podem perguntar.
Então, assim, que esse cara aqui dá uma teoria renormalizável é um troço altamente não trivial. Eu estava comentando com vocês que tem essa propriedade, né? E isso aqui, como eu disse, foi introduzido por Young em 1954, foi usada para a construção do modelo padrão tanto da eletrofraca quanto da QCD. Então, a eletrofraca é construída por teoria de Young-Mills, a QCD é construída por teoria de Young-Mills. Se vocês forçarem a barra do que você quer dizer com teoria de Young-Mills, a gravitação é construída por teoria de Young-Mills. A teoria de Gauge não acho que é um pouco mais apropriado, mas enfim. E em 71, o Toft e o Veltman provaram que essa teoria é uma teoria renormalizável. E depois provaram também que mesmo na fase de Higgs, onde acontece aquele fenômeno que a gente viu na última aula, essa teoria ainda é renormalizável. Então você consegue descrever esses bósons de Gauge mais complicados que auto-interagem, e a gente precisa disso para descrever as interações fortes, porque os gluons auto-interagem. Você consegue dar massa para o W mais W menos Z0, e você não perde a maravilhosa propriedade de renormalizabilidade. Beleza? Que não é o santo graal, mas é bem gostoso de ter. Tá bom? Então vamos seguir. Pergunta? Diga. No caso, a questão do renormalizável não dá para ver simplesmente, tem um acoplamento ali pequeno, faz teoria de perturbação naquilo ali, alguma outra coisa mais complexa. Certamente. Isso que você falou, é interessante você falar, né? Quando eu for falar de QCD na última aula, você falou do acoplamento pequeno, tem que ter uma pitada de sal. O acoplamento, como a gente vai discutir, isso vai ser o que vai dar tempo da gente fazer na última aula de conta, ele não é constante. Então, a constante de acoplamento não é constante. Enganaram vocês o tempo todo. Aquele G, os Z's também. Então, o que vocês chamam, né, o alfa do eletromagnetismo, né, a constante de estrutura fina, então, assim, 1 sobre 137. 1 sobre 137 é uma certa energia. Se você for, por exemplo, para a energia do polo do Z, que é 91 GeV, ele é 1 sobre 127. Então, assim, as constantes não são constantes na física. Pelo menos não essas, né? Não sei se tem alguma coisa constante que não está me vindo na cabeça, mas as constantes de acoplamento não são constantes. Todas elas correm com a escala de energia. Então, em particular, né, as teorias de Young-Mills, pelo menos as do grupo S-N, elas têm uma puras, né? Aqui não tem matéria, tá só os bósons de Gauge estão na história. Elas têm uma propriedade fantástica chamada liberdade assintótica, que a gente vai discutir na última aula. Então, quando você vai para energias cada vez mais altas, ela fica cada vez menor. Mas se você vai para energias cada vez mais baixas, ela fica cada vez maior. Então, essa mudança do acoplamento de acordo com o regime de energia foi muito importante para entender a QCD. Teoria de Young-Mills tem liberdade assintótica só no Gauge puro ou no Gauge puro com matéria também? Ótima pergunta. Eu vou escrever a expressão, se eu lembrar, da função beta depois. Se você tiver acoplado com matéria, depende do número de sabores. Então, a função beta que você tem da teoria de Young-Mills acoplada com matéria aparece o número de campos de uma determinada representação do grupo de Gauge. Então, a tua função beta, se você pegar um caso genérico, acopla a tua teoria de Young-Mills com qualquer número de campos fermiônicos na fundamental, na adjunta, qualquer número de campos escalar na fundamental, na adjunta, etc. e tal, você calcula a função beta e vai depender de quantos campos tem. Então, para te dar um exemplo, se você tiver, como no nosso caso, 6 sabores de quark na fundamental, com certeza tem liberdade assintótica. Se você tivesse 16, não teria. Então, a liberdade assintótica não é uma coisa que é garantida para qualquer mundo que a gente fosse viver. Se a gente não vivesse num mundo que tem 6 sabores de quark, por exemplo, não teria liberdade assintótica. Para 3 Ok? Tá aí, para baixo só ajuda. Para cima que eu espero. Ufa! Então, dado que a gente tem liberdade assintótica, a gente tem uma certa garantia de que é menor. Eu não lembro se o número-chave é do 15 para o 16, se você não tiver campos escalares coloridos. O colega queria botar um campo colorido lá, escalar. Se você botar, você muda a função beta também. Então, assim, você tem que sempre fazer. Então, a liberdade assintótica é garantida em teoria de Young-Mills com matéria. Depende de quantos sabores você tem de quark. Lembra que sabores são quantos tipos de quarks vocês têm. Up, down, charm, strange, top, bottom. Esses são os que a gente tem. Se a gente tivesse mais, a forma como esse G mudaria também. E se você tivesse muitos deles, esse G, em vez de diminuir quando você vai para as energias, ele poderia aumentar. Beleza? Fala. Você está falando do G, Claro. ele sempre está relacionado com diversos tipos de quadros, o G é uma Boa pergunta. Bom, a pergunta inicial estava fácil de responder, a segunda ainda mais difícil. Perturbativamente, com certeza. Não perturbativamente, depende. Né? Então, por exemplo, o pessoal que faz FRG às vezes considera que tem diferentes avatares do G. Eu não manjo muito disso, não entendi, mas o Pavlovsky, por exemplo, tem trabalho que ele considera o acoplamento que vem do acoplamento triplo e do quarto se comportando de formas um pouco diferentes do infravermelho. Como é que você faz isso continuar consistente com a simetria de calibre, eu não sei.
Mas isso não é absurdo. Mas assim, se você esquecer isso que eu acabei de falar, que é muito avançado para todo o resto, sim, o G tem que ser, o acoplamento quartico tem que ter G quadrado, enquanto o cúbico tem G, e a prova disso é que se você não tivesse isso, você não teria simetria de calibre na Lagrangiana de partida. Então, como vocês viram, eu não impus isso em momento nenhum. Então, isso saiu de dentro do F com F fez aparecer um G e outro G. Se vocês falam assim, mas por que eu não boto diferente? Se você só tiver um grupo, você não tem como ter dois Gs ali, por construção. Porque a tua derivada covariante você não tem onde botar. Se você tiver um grupo que tem pedaços, cada pedaço vai vir com um G separado. Então, por exemplo, na eletrofraga que a gente vai começar a escrever agora, né, tem dois caras, o S2 e o 1. Um cara vai ter um G, outro cara vai ter outro G. São dois Gs completamente diferentes, com valores diferentes, com runnings diferentes. Não tem nada a ver um com o outro. Eles são separados pelo produto, beleza? Tem que ser compensado de alguma maneira, que aí eles... Mas aí eles têm... Não, porque eles têm... Não, digo para simetria de calibre. Se você for tentar que esse cara seja gauge invariante por construção, você está construindo ele gauge invariante, né? Então, assim, se você tivesse aqui um G e outro G, você não tinha o mesmo F. Mas se você tentar, quando você multiplicar, vai aparecer G quadrado. Mas não quer dizer que isso não possa mudar no regime não perturbativo. Mas assim, de novo, isso é uma coisa sutil que eu não entendo. Então não vou falar mais do que isso. Mas eu já vi, fiquei chocado, falei, cacete, que pavlote está fazendo aqui? Bom, você sabe esse lance dos avatares dos diferentes acoplamentos? Que às vezes eles consideram em FRG? Sim, mas é melhor discutir depois. Tá bom, obrigado. Beleza, vai levar muito tempo das perguntas que ficam para o final. Beleza. Então vamos seguir. Então, mais alguma pergunta? A News é linda, maravilhosa, sutil. Podem perguntar o que vocês quiserem. Vale a pena gastar tempo com isso. Pode perguntar. Você falou nessa questão da liberdade assintótica para S3 da QCD. Perfeito. Tem isso também no S2? Tá? Para qualquer SUN, em princípio, você tem que fazer a conta da beta e vai aparecer o número de cores que você tem. Então, aquilo que eu falei sobre o número de matéria muda de acordo com esse N de cores. Então, para SU3 é um 3, aí eu falei que 16 já perde liberdade assintótica. Se fosse N igual a 2, talvez fosse o número menor que você precisa. Então, o SU2, o acoplamento para o mesmo número de quarks, ainda tem o mesmo comportamento da liberdade assintótica, de diminuir em altas energias, mas não diminui da mesma forma que o do SU3. Então, o G associado ao SU2 tem um running diferente, mas ainda tem liberdade assintótica, dado o número de campos de matéria que a gente tem. O U1 não. O comportamento do U1, da hiperfraca, é para cima, não é para baixo. Ele é o comportamento contrário do SU2. No eletromagnetismo também. Como eu falei, o alfa, por exemplo, ele é 1 sobre 137 na nossa escala, mas na escala de energia do Z, ele é 1 sobre 127, maior. Então ele tende a crescer. Se você estourasse isso a absurdo, ele ia para infinito. Só que, bom, não é o caso da QED, porque você tem a eletrofraca para botar ela ali. E aí você pode se perguntar, e se eu fosse tentando subir esse cara indefinidamente do 1 de hipercarga, o que aconteceria? Se a gente não tivesse a escala de Planck, a gente tem certeza que vai ter alguma física nova, por certeza é uma palavra muito forte, a gente tem indicações claras de que vai ter uma física nova, a gente teria um polo de Landau, que a gente chama. Você pode ter polo de Landau no infravermelho e no ultravioleta. No caso do 1, é um polo de Landau no ultravioleta. Quer dizer que a sua teoria você não consegue mais fazer conta naquele setor, naquele regime. Por que a gente não se preocupa? Porque a gente sabe que isso acontece, em princípio, depois da escala de Planck, e a gente sabe que na escala de Planck, efeitos de gravitação quântica se tornam relevantes e estão sendo ignorados. Por quê? Quando você faz essa conta que eu estou te narrando, você tem que assumir alguma coisa para fazer sua conta. O que você assume? Que o modelo padrão é o modelo padrão do jeitinho que ele é para todas as escalas de energia. Ou seja, você não encontrou nenhuma partícula nova na medida que você sobe essa escala de energia. É o que eles chamam de hipótese do deserto. Se você tiver um deserto na medida que você caminha, você pode usar o teu modelo padrão para fazer a conta e levar o teu running para cima o quanto você quiser. Só que quem te disse que quando você subir essa escala de energia não vai aparecer uma partícula nova? Primeiro ponto. E se isso está explodindo depois da escala de Planck, quem te disse que ao levar em conta efeitos de gravitação quântica não vai mudar a tua conta completamente? Então, assim, apesar de existir esse polo de Landau lá no ultravioleta, no super ultravioleta, isso não preocupa muito a gente porque a gente já espera que tenha modificações relevantes na escala de Planck. E também porque a gente não sabe se essa hipótese do deserto vale. Tudo que a gente mais quer é acordar de manhã, ir lá, marcar e descobrimos uma partícula nova. Aí todo mundo vai tomar café junto e fala, caraca, será que é mesmo? Aí vai esperar uns dias, vai aparecer sem paper no archive. Aí depois, não, alguém apertou um botão errado lá. Então, isso aconteceu, sei lá nos anos 2000, descobriram um neutrino superluminal do cacete A4, todo mundo desesperado. Depois era um erro técnico lá, enfim. Isso acontece de tempos em tempos, né? Tô falando de um recente, não foi? Teve um do cabo, se o cabo não estava conectado, aí você não Sério? estava
Aí, tá vendo? Às vezes dá um papo, é melhor esperar um pouco antes de sair fazendo modelo, porque... Enfim. Ou não, né? Porque se você esperar muito, você vai ter 10 pessoas, 1000 pessoas na tua frente. A gente não deveria se importar com isso, né? Mas... Bom, vamos lá. Então, mais alguma pergunta em relação... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta em relação a S2, eu respondi? Professor, Oi. essa questão da liberdade sintótica é o que incorpora a eletrofraca? Não, ela é mais importante pra gente para QCD. Para QCD. A parte do S2 lá de dentro também tem a propriedade de liberdade assintótica, mas isso não é... Ela é mais importante para QCD porque a gente, quando estava buscando, a gente, a humanidade, né? Não era vivo, obviamente. Mas quando o pessoal está tentando entender se realmente dentro dos hadrons tinham quarks, porque não quero adiantar a aula, né? Mas, porra, alguém fala para você que dentro do próton tem 3 carinhas lá dentro que a gente já porrou tudo quanto é partícula de tudo quanto é jeito, a gente nunca viu. A maior parte das pessoas vai falar, tá bom, tem sim, valeu. Por que a gente não pega esse cara? Pô, eu ionizo um átomo, por que eu não vou ionizar sei lá, não sei como chamar, não é ionizar, seria ionizar de cor um próton. Né? Por que eu não posso arrancar um quark lá de dentro? Então as pessoas duvidaram pra caramba do Gell-Mann quando ele propôs isso, do Gell-Mann-Zwick, e começaram a tentar buscar algum sinal de que tinha realmente partes dentro do próton, por exemplo. E aí a Patrícia falou ontem do Deep Inelastic Scattering, esse foi, acho que, o cara que bateu o martelo, né? Eles começaram a bombardear próton com elétrons para tentar ver, que nem o Rutherford fez, né, basicamente, ver como é que aquilo espalhava, para ver se tinha caroço ou não tinha caroço lá dentro. E descobriram que tinha caroço. Entendeu? Eles chamaram de partons na época. Então tinha partons dentro do próton e o Gell-Mann já tinha uma ideia dos quarks. Aí o pessoal falou, pô, eu tenho partons lá dentro, o cara tem quarks. Ele já tinha previsto uma partícula, aquela altura do campeonato, porque o Eightfold Wave que a gente vai falar é de 61, o modelo de quarks é de 64, e esse Deep Inelastic Scattering, que deu o prêmio Nobel para os caras aí, ele começou a ser feito, acho que em 68, se não me engano. Então a galera já sabia do modelo, mas tinha gente que não acreditava, achava que era só um truque matemático, né? E aí começaram a levar a sério os quarks depois disso, né? Mas a outra propriedade que eles mediram quando estavam porrando lá para achar caroço é que se você porrasse forte o suficiente, eles lá dentro se comportavam como se fossem livres, por assim dizer. Então, em altíssimas energias, é como se eles estivessem livres sambando lá dentro. E isso você precisava de uma coisa tipo liberdade assintótica, precisa de alguma coisa que garanta que em altíssimas energias eles não interagem muito, para poder ser consistente com o que você tinha. Então, a liberdade assintótica foi achada. E deu o Nobel de 73, perdão, o paper é de 73, eu não sei de quando é o Nobel. Depois vocês olham no Google aí. Mas foi o Wilczek, Gross e o Politzer. O do Deep Inelastic Scattering era Friedman e... Não tem aqui. Não trouxe as fotinhas, tem que escrever. Então foi fundamental para poder garantir a QCD, né? Vinha sendo construída como sendo a teoria das interações fortes. E desde então continua sendo a teoria das interações fortes. Espero que nunca deixe de ser. O Maurício fala que a QCD é mais bonita do que a gente merece. Eu acho que ele tem razão. Pena que ela é mais difícil do que eu entendo, né? Mas... Bom, tem mais alguma pergunta sobre energia geral? Vou começar a falar de eletrofraca. Agora vai aplicar as coisas que a gente está vendo nas últimas aulas para a nossa teoria de interações fundamentais favorita. Não de todo mundo, mas bom, vai ser bem blá blá blá, porque eu tenho 15 minutos, eu acho. Alguma pergunta? Então tá bom. Então, teoria de Young-Mills, como eu falei, tem um curso novo do Professor Global. Se quiserem ver mais, vai ter várias coisas que eu falei aqui lá. Foi você, Ju. Estou na dúvida se era uma câimbra, né? Um infarto. Tem um monte de bombeiro aí, estão passando os caras, né? O pessoal de socorristas estão passando. Aí vocês têm 3, né? Uma bobagem, cara, deixa eu falar bobagem. Então. Deixa eu fazer aqui uma olhada, peraí. Não consigo. Isso é tipo
madame e o vagabundo, né? Não tem como, velho. Cacete. Eu podia falar em Yang, né? Mas o que veio na cabeça não foi isso. Enfim, então vamos falar das interações eletrofracas. Como a gente falou, né? O papel dessas interações eletrofracas é basicamente unificar. Vou botar um frufru aqui só para. O papel da interação, da teoria eletrofraca, né, é unificar as interações eletromagnéticas e fracas. Então vou falar um pouco sobre a eletromagnética, um pouco sobre a fraca, brevemente, e aí a gente depois começa a falar sobre a teoria eletrofraca em si, tá bom? Só para poder ganhar esses 15 minutos aí. Então, de um lado, então o papel aqui dela, né, teoria eletrofraca. Aí a sigla em inglês é EW. Eu não consigo fazer que nem o chão que não escreve QCD, escreve CDQ, eu tenho dificuldade com isso, então vai assim mesmo. Sempre que vocês verem EW, eu estou falando de eletrofraca, tá bom? Então o papel dela é unificar as interações eletromagnéticas e fracas. Eu ia fazer uma sessão, mas eu vou guardar para a aula que vem, porque vai fazer mais sentido lá. E tem uma coisa sobre as interações fracas serem fracas, que eu não sei se vai dar tempo de eu mostrar para vocês, mas foi chocante quando eu vi. Então o objetivo aqui é duas interações distintas serem unificadas em altas energias, ou seja, elas terem uma origem comum apesar de serem tão diferentes. O que eu quero dizer com ser tão diferentes? Né? Então vamos lá. Vamos falar algumas palavras sobre interação eletromagnética. Primeira coisa que vem na cabeça é longo alcance. Então, interação eletromagnética você tem como você interagir mesmo estando distante. Né? Não é uma pequena escala que tem, você tem uma lei de Coulomb ali para você poder ir interagindo com R crescendo. Né? Então essa é a primeira característica que me vem na cabeça. Outra característica que vem na minha cabeça, né, é que ela interage trocando fótons. Então vou botar aqui, né, troca fótons. Vou chamar de mensageiro, né? O mensageiro dela são os fótons, que são sujeitos sem massa. Pelo menos até onde a gente mediu, né, a gente só consegue ver fótons sem massa. O limite é baixíssimo. Tem gente aqui nessa plateia que já tirou. Você tirou o limite para a massa do fóton? Não tirou? No trabalho com o Pedro? Não. Ah, que pena. Vocês tinham tirado já esse, tá? Tem assim, se não for zero é uma piada. E a gente acredita que é zero. Então 10 a menos 43 quilogramas acho que é o limite, segundo o João Paulo, de até onde a gente consegue medir e a gente garante que é zero, é isso. Então, a gente tem uma interação aqui que basicamente é responsável pelos fenômenos macroscópicos que a gente vê, que todo mundo estudou no Griffiths e tudo mais, né? E elas são mediadas por fótons de massa zero e vão longe, beleza? Se vocês pensarem agora na interação fraca, por outro lado, o que vocês têm aqui é uma interação agora de curto alcance, ao contrário de longo alcance, então ela fica basicamente restrita à escala nuclear, né? Eu não interajo fracamente, é totalmente desprezível eu com essa garrafa aqui, beleza? Dado que a gente não está muito carregado, não seria tão relevante a interação eletromagnética, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, a distância. E essa aqui, o mensageiro dela, ou os mensageiros, W mais W menos e Z0, esses caras são massivos, massa diferente de zero. Beleza? Essas coisas estão um pouco relacionadas, mas eu não posso afirmar, olha, garanto para você que se for massa zero, então é... Porque no caso da QCD a gente tem um contra-exemplo, né? Por causa de fenômenos complicados. Mas enfim, o que importa é, uma é longo alcance, outra é curto alcance. Uma é mediada por caras com massa zero, outra com caras muito massivos.
Então, assim, para ter uma ideia para vocês, né, a massa do elétron ela é da ordem de 0,5 MeV, megaelectronvolts. A massa de um W é da ordem de 80 GeV. Então aqui a gente tem, tipo, 5 ordens de grandeza de diferença. Do M para o G são 3, né? É giga, mega, são 3, né? 10 a 6, 10 a 9, 3, mais 2, 5. 5 ordens de grandeza de diferença. 10, o quê? Giga é 9? Minutos. Ah, tá, porra, 10. Obrigado. Você foi, caralho, confundiu as escalas. Pô, eu ia falar, cara, mas isso viola a escala eletrofrágica, porque é uma física nova. Enfim. Então, assim, como a gente vai ver na próxima aula, a massa desses dois caras aqui tem a mesma origem. As duas vêm do Higgs. As duas vão aparecer como a gente lembra, bom, não é exatamente como a gente lembra, porque elas eram escalares, não eram férmions, né? Mas se vocês lembram bem, a massa do escalar que apareceu na aula de ontem tinha um V e um lambda, né? E esse outro cara aqui tinha um V e um E. Então, os dois tinham um V. Esse V está vindo do campo escalar. Então, esses dois caras aqui vão vir proporcionais a um V que vem do Higgs. E é por isso que a gente fala que o Higgs está dando massa para essas partículas, né? Porque elas interagem com ele e elas ganham massa quando tem quebra espontânea, né? No caso da simetria. Entra na fase de Higgs, né? Para ser mais preciso. Mas a diferença é brutal. A diferença é brutal de um para o outro. E a diferença é brutal também entre os quarks. Como eu falei na primeira aula, você tem, por exemplo, o up com massa que vai 2 MeV e o top com 173 GeV. Então aí façam as contas, sei lá, é mais do que 5 ordens de grandeza, provavelmente. Então, assim, existe uma hierarquia de massas que a gente não consegue explicar. Esse foi o primeiro problema que a Patrícia botou na tela dela no slide de abertura. Por que tem essa hierarquia de massas, por exemplo? No fundo é uma hierarquia de Yukawas, né? É mais geral, mas enfim, isso não importa. Então, assim, como é que teorias com características, como é que interações com características tão distintas são unificadas? Né? Como é que você tem alguma origem comum para elas? A magia é um mecanismo de Higgs. Beleza? Então a gente vai ver na próxima aula que a gente vai escrever uma teoria só, usando essas teorias de Arrhenius que a gente usou, de um jeito muito particular, né? Tem mais uma coisa que eu esqueci de mencionar que eu vou falar até depois. E a gente vai fazer uma quebra espontânea usando o mecanismo de Higgs e a gente vai conseguir tirar de um lado o eletromagnetismo, do outro as interações fracas. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar para vocês que as interações fracas que são descritas pela teoria de Fermi vêm dali de dentro, no regime de baixa energia. Eu acho que não vai dar tempo. Mas pelo menos assim, o eletromagnetismo dá para eu pescar ali de dentro. O elétron interagindo com o fóton, depois que a poeira baixa, eu acho que dá tempo de vocês verem. Porque quando eu escrever no quadro, as expressões vão ficar expressões horrorosas, com troços que não tem cara de eletromagnetismo, e depois que você sacode daqui, sacode dali, aparece o que você quer. Beleza? A outra coisa que eu esqueci de mencionar é que as interações eletromagnéticas, elas são invariantes por paridade. Elas não distinguem esquerda de direita. Se você botar um espelho, dá tudo na mesma. As interações fracas não, elas distinguem. Então, em 56, todo mundo acreditava que paridade, como o pessoal veio da QED, o pessoal estava muito satisfeito com o eletromagnetismo, com a eletrodinâmica quântica, todo mundo acreditava que paridade era uma simetria fundamental. Todo mundo acreditava nisso, exceto um ou outro, né? Vamos lá. Eu não estava vivo para saber, mas... Deve ter sido um choque brutal quando o Li e o Yang provaram, ou pelo menos induziram, né, as pessoas a acreditarem, mostraram que tinha violação de paridade. E um choque maior ainda quando uma mulher, no ano seguinte, a Mrs. Wu, provou experimentalmente que isso era verdade. Eles ganharam o Nobel. Ela, não sei se era viva. Era viva, não deu o Nobel, vocês sabem por quê, infelizmente, né? Então, isso quer dizer que diferentes quiralidades da sua partícula se comportam ou interagem de forma distinta por interação fraca. Isso não acontece nas eletromagnéticas nem nas fortes. Então essas duas interações parecem ser tão distintas como possam ser, né? Tem várias características muito diferentes. E ter a sacada de que elas duas tinham uma origem comum é realmente altamente não trivial. Que eu saiba, um dos caras que defendeu isso no passado foi o Schwinger, que falou isso para o aluno dele, o Glashow, que foi um dos ganhadores do Nobel da Eletrofraca, que veio tentando fazer isso desde o doutorado, até onde eu sei. E outro cara que acreditava firmemente nisso antes de ser descoberto foi o Leite Lopes, que trabalhava aqui. Então, o Leite Lopes ele já tentava juntar eletromagnetismo e interação fraca. Ele tem um trabalho muito famoso em que ele fez isso dizendo que o acoplamento eletromagnético e o do SO2, vamos dizer assim, que seria, né, eram iguais. Eles não são iguais, tem um fator seno θ separando eles, basicamente. Mas, assim, foi um palpite na direção certa. Ele encontrou, pelo menos, a ordem de grandeza da massa dos bósons, ele conseguiu achar. Né?
E a única pessoa que deu valor para ele foi o Weinberg. Dizem que na cerimônia do Nobel o Weinberg falou, tem o Leite Lopes lá também e tal, mas ninguém citou o Leite Lopes, né? O Weinberg citou. Eu queria ser citado, porque eu quero ninguém citou, o Weinberg citou, cara. Falei, pô, não é qualquer um, né? Mas infelizmente, né, como o cara era brasileiro, o pessoal não dá tanto valor assim, né? Mas é isso, então a gente vai ver na próxima aula que a gente vai juntar essas duas coisas. Eu vou falar um pouco mais sobre elas na próxima aula, porque eu acho que eu já estou estourando o tempo, né? Tem quantos minutos? 5 minutos, dá para falar um pouco mais. Então, isso aqui é descrito por uma teoria, era descrito, né, por uma teoria de 1934 do Fermi. Cara também bravo demais. Então, o Fermi bolou uma forma de tentar descrever certos decaimentos que aconteciam, que a gente sabia que acontecia, mas a gente sabia como acontecia. Então, um decaimento famoso da época era o decaimento beta. Você tem um nêutron virando próton, emitindo um elétron e um antineutrino do elétron. Então, lembrando que o nêutron tinha sido descoberto, sei lá, em 32, pelo Chadwick, talvez, não sei. E o neutrino, pouco depois, talvez, também. E a gente está falando de uma teoria que já consegue descrever razoavelmente esses tipos de decaimento. Eu não lembro de quando era o neutrino, eu posso estar falando bobagem. Mas assim, a parada estava quente ainda, não era uma coisa... A existência do nêutron não era uma novidade ainda, em 34. Então, a teoria do Fermi, ela prevê basicamente que você tem uma interação de 4 férmions, que a gente chama, né? É uma coisa tipo corrente-corrente. Então você tem um vértice ligando 4 férmions. Isso, do ponto de vista moderno, vai dar uma teoria não renormalizável. Então, as pessoas conseguiam fazer contas em primeira aproximação, em primeira ordem. Se você tentasse ir para alguma ordem superior, você obtinha infinitos que você não conseguia lidar. Isso foi o problema da época, né? Como é que a gente faz para tentar fazer contas com mais precisão na teoria fraca? Como é que a gente faz para obter não sei, para completar a teoria do Fermi, né? Para ir para altas energias? Então, isso vai ser eletrofraca. E quando eu falo corrente-corrente, eu quero dizer que o lagrangiano de Fermi, em conversões modernas, né? Ele pode ser escrito dessa forma aqui. Opa. Onde esse termo de corrente, na parte leptônica, vou botar aqui lep, porque eu não estou falando de... Vou botar inclui. Então aqui tem um L. Então você tem um lepton barrado, como espinor de Dirac, matriz gama de Dirac, 1 menos gama 5, que é a matriz de quiralidade. Para quem nunca viu esses gamas na vida, tudo bem, não tem problema, não se preocupem. Não vou ficar escrevendo gama para cima e para baixo. E aqui outro lepton. Então isso aqui já dá cara de coisa que separa a esquerda de direita, né? Então estrutura V menos A, mas enfim, isso não importa. Então a teoria de Fermi era basicamente isso aqui em notação moderna. Mas esse G aqui, que dá basicamente a escala do que a gente está brincando, esse cara é medido e ele dá aproximadamente 10 a menos 5, mas tem escala de massa a menos 2. Para quem já trabalhou com aquelas coisas que eu falei de contagem de potência, acoplamento com escala de massa negativa já é sinal de que vai dar alguma coisa não renormalizável. Então a gente precisa de alguma coisa para poder expressar essa teoria que em baixas energias te recupere esse GF, que te mede muito bem. Na verdade, aquele V que eu falei para vocês lá do Higgs, se eu não me engano, a gente ajusta ele pelo GF. Mas eu não tenho certeza, eu posso estar falando por baixo, tem que perguntar para experimental. Porque é uma medida bem precisa que a gente tem. E a gente precisa que essa teoria recupere tudo que a teoria de Fermi faz em baixas energias, porque ela calcula esse decaimento com uma boa precisão, mas que ela seja consistente em altas energias também. Então, a missão que a gente tem da eletrofraca é essa. É obter uma teoria que unifique eletromagnetismo e interação fraca, que são duas interações muito distintas, que dê pra gente a eletrodinâmica que a gente viu na graduação, quando a gente vai para baixas energias, e garanta que a gente tem a interação fraca do Fermi, que era bem sucedida desde a década de 30. Então, a missão é muito complicada. Fala. Qual que é questão de trompete? Qual é o problema ou a motivação para fazer esse negócio de caixa? Bom, o fato de elas unificarem foi uma coisa maravilhosa na natureza que deu pra gente, né? A gente não tem nenhuma motivação para querer unificar elas. Agora, para encontrar uma teoria que dê Fermi em baixas energias, mas que seja consistente em altas energias, é consistência em altas energias. Você quer saber que era unificado antes da teoria? Não, as pessoas não sabiam. Quando começaram a procurar, queriam uma teoria para descrever interação fraca. A unificação veio como uma dádiva aí. Como eu falei, já tinha gente que sacava que tinha alguma coisa relacionada.
Então tinham pessoas que já tinham esse faro de, olha, acho que essas duas aqui estão juntas, entendeu? Mas assim, se não fosse, não tem problema. Me dá uma teoria para descrever uma, me dá outra para descrever outra, eu estou feliz, entendeu? Todas essas coisas são meio ligadas, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, os quarks, que são os caras que interagem fortemente, eles têm um papel fundamental na interação fraca também. Então esse decaimento aqui, no final do dia, o nêutron, os quarks, né, fundamentais deles, né? Aqui tem 2 downs e um up, aqui tem 2 ups e um down. Então no fundo isso aqui é um quark down virando um quark up, e soltando um elétron e um neutrino. Então você tem partículas que interagem fortemente decaindo fracamente. Se não existisse, interação fraca, esse cara não ia decair. Porque é que nem o eletromagnetismo. Você pega um elétron, passa no outro elétron e eles se espalham. Ninguém muda a natureza por se espalhar. Você pode criar e destruir, mas eles só se espalham, eles não mudam de sabor. Essa mudança de sabor é uma coisa característica da interação fraca. Não era o faro, assim, por exemplo, não tem argumentos que... Para unificar? Bom, Eu percebi que deveria ter uma estrutura unificada. Aí, bom, tem que olhar na história aqui, que ele, por exemplo, como o Schwinger, que tipo, vamos supor que o Schwinger tenha sido o primeiro. Como é que o cara acordou de manhã e falou assim, porra, cara, interação fraca, eletromagnetismo, ó, uma é longo alcance, outra é curto, fotomassa zero, massa não zero, uma viola paridade, outra não. Cara, pra mim não podiam ser mais diferentes. O cara é genial. Mas assim, se teve alguma coisa que ele olhou e falou, putz, isso aqui tá com cheiro de, eu não sei dizer qual foi o contexto histórico que surgiu essa coisa da eletrofraca. Mas nesse paper dos 50 anos que eu falei do modelo padrão, o Einstein escreveu, ele foi o cara que construiu essa parada. Então assim, tudo bem que já tinha o Glasgow trabalhando, mas assim, ele talvez fale isso lá, eu não lembro. Se ele disse qual foi a sacada para... eu não lembro. Eu sei que a sacada que eu falei o Leite Lopes também tinha. Como é que o Leite Lopes acordou de manhã